Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, amados e amados, e também haters. Claro, com certeza, temos que falar oi para todos, todos, todos. Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos ao Momento Conexão Sorrindo para a Vida. E hoje aqui, encerrando o projeto 12 Mulheres de Valor, com 7 das mulheres que vocês viram com certeza nos bate-papos individuais e outras 5 que também por serem mulher de valor estão cada um num lugar do mundo e não conseguiram estar conosco, certo? Meninas, bom dia. Bom Bom dia. dia. Yeah. O que é para vocês estarem aqui hoje? Ter despendido, em outras palavras, fechado a agenda, né? Por um momentozinho. O que é para vocês isso? Eu acho que é oportunidade de troca. Boa, Paty. Para mim também é uma conclusão, além da oportunidade de troca, porque a gente já fez, né, o projeto, eu acompanhei a fala de quase todas, então a gente está agora se reunindo e fazendo uma conclusão, né, daquilo que Fechamento. foi dito, e também se conhecendo, porque a gente não se conhece. Boa, muito É bem. verdade. A gente está fechando o ciclo, né? Eu acho que isso é importante, né? Além de se conhecer, eu acho importantíssimo também. Com certeza, trocar figurinhas é tudo. Sim. Thaís, sua opinião. Érica, Ah, uma oportunidade de compartilhar, assim, experiências de vida com outras mulheres. muito bem. Eu acho que é bem o que as outras mulheres falaram também, que é um momento de fechamento e também de trocar figurinha. E é um momento pra gente também, né? Com certeza. Glorinha? Então, é uma oportunidade de estar assim compartilhando e conhecendo tanta gente, né? Legal, diferente, e esse convívio assim, né? Mesmo via Zoom, é muito bom. Essa troca e realmente um fechamento, né? Para mim é um pouco diferente. Hum, Para mim é um momento de vida, sim. um momento de respirar. É aquele momento de você virar e falar assim: caramba, eu consigo estar aqui com pessoas de tantos lugares diferentes. Como assim? Né? Como assim? Partindo desse princípio, o que vocês aprenderam com esse projeto? Teve alguma fala de alguma das suas colegas virtuais, né, das mulheres de valor que chamou realmente a atenção? Ou algo que a sua fala mesmo no dia te chamou muita atenção? Teve. Eu vou começar aqui. E vou falar um pouco assim da minha. Até eu dividi isso com a Bia, porque assim que a gente terminou enfim, a conversa, eu fiquei repensando o que eu mesma tinha dito. E até a gente conversou com a Bia sobre assim, a minha dificuldade naquele momento, quando ela perguntou, porque, claro, nada foi preparado. Ela disse, qual é a tua missão? Qual é o teu sonho? E eu quase não soube responder. Então, isso, assim, me fez refletir muito. E desde aquele dia, literalmente, eu tô revendo um monte de coisas. Então, assim, foi aquele momento para mim, por incrível que pareça, parece tão simples, e talvez quem esteja ouvindo pense que isso tudo assim como é que diz? Desculpa, às vezes eu esqueço a palavra. Que a gente rehearse, eu não consigo me lembrar a palavra de rehearse. Ensaio. Hã? Ensaio?
Exato, que é ensaiado, mas não. Então eu fiquei até chocada com a minha própria dificuldade de colocar nomes a coisas, de qual que é a minha missão, quais são os meus sonhos, enfim, isso para mim foi assim grandioso. E desde aquele dia, embora a Bia e eu a gente já estivesse trabalhando nisso, foi aquele momento, de novo, sem ensaio, de ter que colocar para fora e eu tive dificuldade. Então, para mim foi também super assim importante e revelador. Eu acho que realmente nada foi ensaiado, pelo menos não da sua parte, também não da minha, né? Foi uma experiência bem interessante, isso te pega de surpresa, assim, com algumas questões que você nunca para pensar, né? A gente não Isso para é pensar assim, parar, o que eu quero, né? Qual é o meu sonho, Uhum. enfim, um monte de questões. E também a oportunidade de dividir experiências, né? Eu acho que todas nós temos aí né, as nossas batalhas diárias, todos nós temos os nossos desafios, os nossos problemas. E é bacana você saber que você não é a única, você não está só, né? Que tem outras pessoas que também têm experiências diferentes, problemas diferentes, mas está todo mundo na mesma vibe. E foi bacana, foi bem legal dividir isso daí com vocês. É verdade. O que que aconteceu também, né? Como vocês, fui pega de surpresa. Então, assim, como eu gosto de enfrentar desafios, né? E aí eu falei assim, não, quando ela me convidou, eu falei, não, tá, eu vou. E aí, não tem nada assim preparado antes, né? Eu falei, nossa, vamos lá, né? Mas então, realmente eu me surpreendi. Até que eu fiquei mais à vontade do que eu esperava, porque eu sou um pouco assim tímida e tal, e para me expor, né, essa coisa assim. Mas eu também fiquei pensando assim depois, né? Porque aí a gente vai passando aquele filme de tudo que, né, falou e pensou, que sentiu. E aí na questão da motivação, a pergunta da motivação, eu me lembro que eu tive uma dificuldade assim, né, para responder. E até hoje eu ainda estou pensando, porque tudo meu é muito voltado para o autoconhecimento, né? Então eu não, assim, não conseguia assim definir, né? Estou motivada nesse momento para isso. Não, até tenho algumas motivações mais específicas, né? Mas isso ainda estou assim elaborando, né? Então isso foi muito bom e também poder saber, né, de tudo como está, né, a vida de cada uma, né, nos momentos que elas estão né, passando essa troca de mulher para mulher, né? É, no meu caso, o que eu achei bem interessante é que eu falei, né, sobre como é importante para mim ter como objetivo de vida a felicidade. E, na verdade, eu cheguei em casa umas semanas depois, estava arrumando as minhas agendas, porque eu sempre guardo as agendas anteriores se tiver alguma informação que eu preciso. E eu verifiquei que um planner meu de alguns anos atrás, eu não sei se vai dar para ver. Será que ele vai focar? Tá no desfocado. Deixa eu ver se eu consigo mexer, mas É porque o seu basicamente o que ele fundo está fala. desfocado, O né? teu fundo tá desfocado. Obrigado, Marcinha. Peraí, vamos mudar isso. Aí Aí, talvez a gente consiga ver. olha Aí. isso. Agora Tá acho que Isso, vai. escrito que o que Aham. importa é ser feliz. E eu é isso aí. realmente fiz isso anos atrás, que eu até parei aqui para pegar. Faz anos que eu tenho essa capa, e eu gostei, assim, de ver como realmente foi algo que eu quis internalizar e eu consegui internalizar ao longo dos anos. E, assim, como você colocar uma coisa ali que você vai ler todo dia, o seu cérebro realmente começa a pôr aquilo como regra, Com Sim, certeza. com certeza, com e certeza. aí se tornou uma motivação, assim. E o mais interessante é que você colocando isso, Lu, esse teu planner de que ano que é? Eu acho que é 2017. Olha, 2017. Nós estamos aqui 2023 e a fala é a mesma. Nós percebemos aqui a coerência e a congruência, né, de falas, ou seja, como a Lu falou, aquilo que você vê realmente se é um desejo, né? Se realmente é algo que você quer que seja
concebido, isso vai acontecer e vai permanecer. Não é como a paixão, né? Muito bem, muito bom, Lu. Amei tua colocação. Eu diria que depois de tanto tempo tendo aula com a Bia e me conhecendo, eu não tinha nenhum autoconhecimento antes e depois que ela começou a fazer as perguntas, por mais que algumas foram meio cabeludas, eu consegui responder a maioria e isso me deixou bem feliz, assim. Então, eu consegui sentir um crescimento, vamos dizer. Com certeza. Até porque Érica, aluna de piano, né? Depois foi se transformando em coach e hoje em dia uma mentoranda assídua, né? É aquela coisa assim, decolando a cada dia, né? Decolando a cada dia e cada dia com mais firmeza das suas raízes, né? Então, Eriquinha, como você não gosta disso, eu te valido na frente de todo mundo. Eu sou muito tímida. Thaís, alguma colocação? Acho que de todas as perguntas, acho que foi da autoavaliação, porque na sociedade que a gente vive, todo mundo vive dizendo ao seu redor que você não é capaz, cara, e ver que em 8 anos o que eu construí, todo mundo disse que eu não era capaz, e ver que eu sou capaz, e eu pensei, avaliei essa parte da minha vida e falei assim, gente, cheguei tão longe, tão longe. Acho que nada vai me parar, nem uma pessoa dizer, não, você não vai conseguir. Tipo, quem diz que eu não vou conseguir? É eu que digo. Tipo, de todas as perguntas, assim. Então, eu me avalio até hoje pra, pra melhorar, sabe? É isso. Com certeza, com certeza. Todas vocês, meninas, colocaram um ponto em comum, né? A espontaneidade, né? O ser pego de surpresa exige uma característica que nós, enquanto adultas, nós acabamos deixando um bocadinho de lado, né? Que é a espontaneidade. Porque quando você não tem um script, quando você é pego de surpresa, o valor da verdade sobressai. Porque não dá tempo de nós encontrarmos muletas físicas, emocionais, enfim, né, para colocar no meio ali, não dá tempo, né? Ter descoberto a espontaneidade em vocês, como foi? Foi uma experiência legal? Foi uma experiência sufocante? Né? O que vocês têm a dizer sobre a espontaneidade? Então, eu acho até que mais ou menos eu disse, né, que eu fui pega de surpresa comigo mesma, porque eu falei assim, nossa, eu consegui, né? Consegui assim ficar bem à vontade para responder. Não vou dizer que em algumas situações eu não me senti um pouquinho em saia justa, não. Eu senti, mas assim, né? Eu percebi que eu fui encontrando, né, caminhos para poder lidar com isso e isso foi uma surpresa para mim, assim, né? Claro que depois que se você vai assistir, aí você, mas ali eu podia ter falado assim e tal, né? Chicotinho. O chicotinho. Chicotinho. Mas realmente, assim, acho que eu lidei bem com a coisa do não script, né? Tipo assim, tem que falar, ser você mesma e manda ver, né? Ser você mesma e manda ver. Vou até anotar isso, ó. Eu acho que a gente, pelo menos eu, a gente sempre se prepara para falar, né? Então você tem que ter um discurso
montado, né? Um discurso estruturado. E aí, quando você pega com essas perguntas assim que você tem que responder na lata, é complicado, né? Eu não sou uma pessoa tímida nem nada, mas as perguntas que a Bia me fez, assim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu acho que isso é interessante, né? Porque você não tem tempo de elaborar, né? Não tem tempo de fazer uma frase bonita, não tem tempo de fazer aquela coisa, né, para agradar. Você fala exatamente aquilo que está vindo da cabeça. E isso foi bastante interessante para mim. Será que a gente consegue fazer isso na vida? Ou seja, tirar esse filtro por alguns momentos? Marcinha? É difícil. Não, é difícil, né? Porque você mais ou menos responde de acordo com aquilo que a sociedade espera de você. Não dá para ser tão espontânea. Em alguns momentos, talvez, tá? Mas eu acho que na grande parte do tempo, não, né? A gente tem aquela, né? Aquela coisa, aquela trava. Você pensa duas vezes antes de falar, tá? Mas talvez com as pessoas mais íntimas, né? Com os amigos mais chegados, assim, talvez você consiga, assim. Mas não o tempo todo, não dá, não. É verdade. Nossa Senhora, ia ser um horror. A pessoa todo mundo ser muito espontânea, ia ser a Terceira Guerra Mundial. Ai, ai, ai. Exato. Não? Até porque acho que tem um custo, né? Um certo custo ser espontâneo. Então, Sim. exige algo de coragem também. Eu acho que esse exercício, by the way, eu não revi o meu vídeo. Eu decidi que eu não ia ver. Porque eu resolvi não. Porque assim, exige sim uma certa, eu diria, coragem, porque a gente se expõe também. Então é uma situação de estar te expondo. E tu perguntou, Bia, eu acho que a gente sim tem oportunidade de ser espontâneo em várias situações, só que a gente também, eu acho que a maior parte, meu exemplo, a maior parte do tempo, como ele é dedicado ao trabalho, aí sim tu tá mais preparado, aí sim o teu discurso tá montadinho. Então, Sim. normalmente tu tem um certo quadrado onde tu pode te mover. Então, claro, aí tu acha que a gente é menos espontâneo, tem menos oportunidade de ser espontâneo, até porque, como a Márcia disse, acho que foi na Márcia, provavelmente a gente estaria em guerra, a gente estaria dando tapa em um monte de gente. Eu acho que as pessoas não estão preparadas também para ouvir isso, né? Exato, Para é verdade. ouvir a verdade, né? Você não pode ser espontâneo porque a outra pessoa não está preparada para ouvir, então é complexo, né? Não, isso é um ótimo ponto até, né? Quando a gente gerencia pessoas, a gente é preparado para dar um feedback. Então, se nem um feedback, ele pode ser completamente espontâneo, porque tem que saber Sim. como dar, tem que saber como receber. Então, olha só, tudo realmente tem que ser bem estruturado, porque a espontaneidade pode ter o seu custo, né? Opa, E Eu pode acho que falar. obrigada. Não, Eu pode acho falar. que eu passo um pouquinho o oposto do que vocês passam, devido à minha personalidade. O que acontece? Eu consigo dividir até que bem, assim, o que é da minha vida profissional e pessoal. E na profissional, realmente, eu tento seguir um script, eu tento manter a coisa mais formal, mais organizada. Só que na pessoal, o meu problema é justamente saber o momento de parar e começar a não falar as coisas que passam na minha cabeça. É que assim, vocês não me conhecem, mas a Bia pode até depois falar. Eu realmente sou muito espontânea e eu não tenho filtro. E eu trabalho o oposto. Quer falar, putz, espera, a pessoa me perguntou, sei lá, ai, eu tô feia com essa roupa. Se eu achar, eu sou capaz de falar, ah, tá, melhor trocar. E depois eu penso, não, não era isso que ela queria ouvir. Ela me perguntou, mas ela não queria saber de verdade o que eu tava achando. exato. É. E, e é uma coisa inacreditável, assim, eu tenho, eu tenho cara de novinha, mas eu não sou tão nova assim. E eu trabalho isso há muito tempo. E pra mim é difícil. É uma coisa inacreditável, assim, pra mim. Como é difícil eu falar, putz, não, pera. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu tenho empatia com a pessoa, eu na hora não penso. Aquilo que você falou, Márcia. Ah, porque eu penso duas vezes antes. Eu não penso. Eu acho que eu sou muito acelerada, eu sou muito ansiosa. Quando eu vejo, eu tô falando. E daí eu paro e penso, eu falo, não, pera. Daí eu tento consertar o discurso no meio do caminho. É Porque é tipo péssimo. Pedro, foi lá, deu uma mordida, ficou 2 dias depois pedindo. Pois é, Mais ou mas menos. é exatamente isso. Por isso que eu entendo, entendeu?
Pô, Ah, tudo bem. Você me mordeu, você se arrependeu, tudo bem, você tá arrependido. e essa Posso, foi uma fala dela, tá? Não, eu tudo posso, bem, ele tá arrependido. Foi uma fala dela na hora. eu posso só comentar uma coisinha em cima do que a Luísa falou, que é super interessante. Eu tô passando pela menopausa, que é horrível, enfim, com todos os seus, né, os seus probleminhas. Mas uma das coisas é isso, é o filtro. Então, às vezes, meu marido até diz, meu, tu é louca. Eu disse, não, 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 eu só estou sem filtro. Então é, é isso, assim, a gente vai perdendo. No meu caso, eu fui perdendo o filtro para muita coisa. Eu acho que hoje até eu tô um pouquinho mais espontânea na questão pessoal, e eu acho que é por causa disso também. Eu percebo que é, enfim, acho que não é a menopausa em si, mas é a fase, né, da vida, o redescobrir, enfim. Mas interessante o filtro. Não, pode ser, porque eu não sei o quanto, a Bia vai saber falar melhor, mas eu não sei o quanto que isso influencia, mas eu sou uma pessoa que faço terapia desde os 3 anos de idade. Hum. Desde o divórcio dos meus pais, eu tô na terapia. Então, assim, pra mim, sempre foi uma coisa, é tudo bem você ser você mesma. Eu cresci ouvindo isso. Tudo bem. E agora, voltar pra caixinha é muito difícil. Imagino. Porque eu não ouvi a vida inteira que é tudo bem eu ser eu mesma. Uhum, uhum. E assim, no trabalho, tudo bem, porque você fala, não, aqui é trabalho, então realmente vai me dar um trabalho, mantendo a caixinha, eu vou fazer o que é esperado. Agora, na vida pessoal, mas é fato que vocês falaram, você acaba tendo relações de amor e ódio, é uma coisa muito louca. Então, assim, eu tenho amigos que me amam acima de tudo, que sabem que eu vou ser sempre honesta, e tem gente que não consegue lidar comigo. Eu tenho a parte boa e a ruim, né? A boa é que, assim, quem tá comigo realmente gosta de mim, quem eu sou, e, assim, são amigos pra vida inteira, eles não largam. Eu tenho, assim, um grupo muito bom de amigos, mas também o pessoal que não gosta de mim, acho que não pode nem me ver na frente. Então é uma relação dúbia, assim, eu não consigo ter relações morninhas, meio termo. Isso é uma Uhum. dificuldade que eu enfrento. É. Eu imagino, até e pensando nisso, Liz, assim, a gente acaba tendo poucos verdadeiros amigos, aqueles que tu consegue dar o feedback como tu dá e vai receber, o outro recebe bem, mas eu acho que a maioria, talvez não a grande, mas a maioria, são essas relações morninhas, como tu fala, que a criatura te pergunta, como é que eu tô? Diz assim, mais ou menos, ela não vai gostar. A pessoa, assim, na verdade, quer ouvir que tá bem, daquele jeito, quer ser validado o tempo todo. Então, Então, eu sinto assim que né, ao longo dessa vida, né, que já tem bastante tempo, é um aprendizado diário, né? Então, de como lidar, né, com as pessoas e até também pela minha profissão acaba que a gente, querendo ou não, a gente cuida mais naquilo que vai falar, entendeu? Assim, então é claro que, por exemplo, com os mais íntimos, você, né, não tem o filtro, né? Mas mesmo assim, eu sinto assim que é melhor, é melhor, tipo assim, colocar um filtrozinho, entendeu? Para poder viver mais harmoniosamente, sabe como é? Não, não é que assim que você vai, eu vou realmente assim agora, né? Eu não vou ser mais, né? Não vou falar isso. Não, não é isso. É só para poder conseguir uma certa relação mais harmoniosa, entendeu? Entre as pessoas, assim. Eu, pelo menos agora, busco isso, né? E se tiver, assim, alguém que realmente eu sinto que não, ali não dá, ali não bate, né? Eu me afasto, né? Porque realmente não quero, né? Promover uma guerra, né? Com certeza. E o quanto disso tudo influenciou, né? O quanto disso, de ser espontâneo, de aprender a ter filtro, de aprender, desenvolveram vocês? O quanto que isso vocês percebem que soma na vida de vocês? Ou seja, se perceber e perceber o outro também. O quanto isso soma no dia a dia de vocês? Para mim, eu acho que soma muito, porque a partir do momento que eu me vejo obrigada a ter um filtro
Eu vejo muito essa diferença no ambiente de trabalho, tá? Porque só para como no ambiente pessoal eu tento dar uma relaxada, sair daquela armadura do trabalho, eu faço menos, mas no ambiente de trabalho, lógico, eu trabalho com direito de família e sucessões. Então, eu não posso ser eu mesma. Imagina, se chega um casal, tá se divorciando, eu falo, ai, mas que absurdo mesmo. Não sei como você não largou essa pessoa antes. Eu não posso falar um negócio desse. Então, assim, lá desenvolve muito a minha capacidade de perceber detalhes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá falando aquilo, mas ela não pensa realmente aquilo. Ela tá falando só para cutucar o outro. Ou então, e daí eu tento colocar panos quentes, porque é um jeito que eu trabalho, tá, no direito. Tem advogado que prefere sempre para briga. Ah, não, cada um pega, vamos ajuizar a ação e vamos discutir isso aqui. Eu não, eu sempre tento fazer uma conciliação. Inclusive, eu sou formada em conciliação, e um dos motivos que eu busquei para ter essa formação é o fato de que tem uma pesquisa feita pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que fala isso, que irrelevante quem ganhou, quem perdeu. Quando a decisão é dada por um terceiro, que daí seria um juiz, um árbitro, quem quer que seja, as pessoas normalmente tendem a olhar o que ela perdeu. E quando elas fazem um acordo e saem daquele acordo, elas tendem a olhar o que ela ganhou. Então as pessoas saem melhores quando elas conseguem fazer um acordo e seguir com a vida. Então, assim, chega para mim um caso, eu sempre tento ali. Tem uma forma da gente não levar para briga, tentar discutir, todo mundo chega aqui no meio termo. E nesse momento eu tô numa armadura, que não sou eu mesma. Eu vou sempre pôr um filtro, eu vou fazer uma cara neutra, né, para eu não ficar chocada com as coisas que eu escuto, porque quem é psicólogo, bem, quem trabalha com pessoas, normalmente você vai só ficar chocada com as coisas que você escuta. Assim, eu acho até muito interessante. E para mim é um desenvolvimento pessoal todo dia, né? De tentar ali ver tentar pôr um filtro e ver o que cada pessoa passa. E uma coisa que para mim é o mais difícil, eu acho mais essencial, eu acho muito fácil eu, Luísa, colocar eu, Luísa, no lugar daquela pessoa. Mas eu tentar me despir de mim para ver sob a ótica do outro é muito complicado. E é o que eu tenho que atingir todo dia. Entendeu? Porque para aquela pessoa que está naquela situação, aquilo fez sentido. É um aprendizado e tanto, né? Nossa. Sim, E Na cada, verdade, é uma terapia ali, né? Porque você está, ao mesmo tempo, se conhecendo, né? Nas suas, né? Colocações, enfim. não, Bem legal, exatamente. bem legal. e cada experiência deve ser diferente, né? Porque as pessoas são diferentes, os Ah, pois é. interesses, os mecanismos de cada um são diferentes, A então. cultura, às vezes, a gente estava no Brasil, né? É um país que tem muitas culturas diferentes. Então, por exemplo, eu já tive um caso, que daí não tem problema eu falar, que era um divórcio de duas pessoas japonesas, mas de famílias japonesas. Assim, que os Olha que avós eram japoneses. interessante. Então você fala, nossa, mas. E assim, uma das coisas que eu fiquei chocada é que eu tenho duas vertentes, tá? Tem os japoneses que são muito modernos, muito ocidentais, que você fala, nossa, é tudo tranquilo. E tem os outros que, assim, por exemplo, o pai obriga as filhas a abrir mão da parte delas em herança porque tem que ficar para o filho homem. Então, assim, você trabalha ali, você está fazendo um planejamento sucessório, né, da família, e você fica, ah, Sim. claro, eu entendo o senhor que tem que ficar tudo pro. E assim, no fundo, eu não entendo. E são situações, assim, completamente diferentes. Daí você vê essa cultura, você vê a cultura árabe também, a gente tem bastante aqui. Então, é realmente uma diversidade, assim, e você tem que tentar seguir ali, né? Como é que funciona a cultura de cada um e a família. Uau, Muito bom. interessante. Eu acho que isso acontece com tudo, né? Talvez mais na sua profissão, mas eu tenho um amigo, quando eu conheci, eu estranhei bastante, porque eu contava alguma coisa, eu falava alguma coisa, ele ficava absolutamente mudo. Eu falei, nossa, gente, ele não me ouviu. Mas eu aprendi com ele, eu não sou essa pessoa, né? Que ele ficava refletindo sobre qual a resposta ele vai dar, né? Porque às vezes ser espontâneo, às vezes a gente acaba sendo agressivo. Então você consegue falar alguma coisa, ser você mesmo, mas de uma maneira um pouco menos agressiva, ou até se colocar no lugar da outra pessoa
para dar uma resposta ou dar uma opinião de acordo com aquele momento que a pessoa está vivendo, né? Ser mais empático. Então, eu não sei, essa questão assim de ser espontâneo 100%, não sei até que ponto isso é bacana. Eu acho que um meio termo, assim, sabe? Um É, pouco de bom senso cabe bastante nisso. Hoje, porque eu era mais, como dizer assim, né? A gente sem filtro e espontaneidade, as pessoas confundem um pouco, né? É, mas eu era mais direta, assim. Eu falava, dava a minha opinião sem pensar, né? Hoje, depois que eu conheci, é uma amizade de anos já, eu sou um pouco mais contida. Não significa que eu não seja eu mesma, não significa que a minha opinião, eu vou dar opinião de acordo com o que ele acha ou com o que ele espera, mas significa que eu vou ser um pouco mais cautelosa naquilo que eu vou falar para não ser uma coisa agressiva, né? Então, eu acho que isso também é importante, tá? Sim. Mais alguma colocação, meninas, em relação ao assunto? Não? Então, eu vou passar para vocês um recadinho da Mariana, lá de Moçambique, que ela não pôde estar conosco. Então, eu espero que vocês consigam ouvir, tá bom, meninas? Gente, o que aprecia. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Não sei por que não está passando. Vamos lá, vamos voltar. Ao vivo é assim mesmo. Espera que eu vou começar de novo. Muita calma nessa hora. Bom dia, meninas. Bom dia, Bia. Eu vi essa mensagem porque, infelizmente, eu vou poder aparecer no partir de hoje. Eu ficaria muito feliz, só que em razão do nosso fuso horário, eu podia uma reunião com o governo, realmente não posso marcar. Mas estou aqui para deixar uma mensagem, né? Foi um prazer participar dessa conversa, né? Eu vi vários vídeos, né, das outras mulheres que falou. Eu gostei muito, gostei das temáticas, gostei de como, né, cada um se sente, o que aprecia. Então, assim, eu fiquei encantada com o trabalho. E, meninas, né, e Bia, dizer que se alguém, né, quiser conversar alguma hora comigo, pode entrar em contato, vai ser um enorme prazer conhecê-la. Difícil hoje em dia, né, ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas só de uma conversa seria um enorme prazer. E conversando um pouquinho com a Bia, ela me disse para deixar um pensamento, uma coisa assim. Hoje, eu estou aqui no norte de Moçambique, estou muito cansada hoje, não foi evidente, é normal, mas a gente lida com uma vulnerabilidade extrema, né? Então, assim, a gente começa a pensar no que realmente a gente dá valor, sabe? Porque quando chega aqui, por exemplo, daqui, quando chega na falta de comida, de água, daquele desespero, então o que a gente faz, né? Então, colocando a realidade, minha realidade no Brasil, né? Realidade média, né? A gente dá valor em muitas coisas que não se perdem às vezes, né? Quando a gente presencia, no meu caso, eu presencio alguma coisa, vocês falam, meu Deus, sabe, eu tenho tanto, que muitas vezes sempre pede mais, né? Acho que seria esse um pensamento assim, para deixar para vocês, tá bom? Um enorme prazer, pena, novamente, por poder estar com vocês. Mais um dia, se possível, espero conhecê-la. Um beijo a todas e eu desejo uma ótima conversa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez.
Meninas, emocionante, né? É, Ela colocando aí, primeiro, eu sei que você vai ver depois, Mari, a nossa conversa. Eu já te agradeço, assim, imensamente, porque você é uma das mulheres de valor, sim, e você soma demais, não somente na minha vida, como na vida de tantas pessoas. Muito obrigada por essa reflexão de que você mostra pra gente que não é só ter, ser também é importante. Até conversando com a Paty ontem, na nossa mentoria, né? A gente estava falando justamente manter o ter para poder ser, né? Mas o fato é que muitas pessoas ainda não têm a condição do ter e não entendem o que é ser, né? Então isso é um ponto de que Mariana vive, Mari, se eu estiver errado depois você me corrija, por favor, justamente para entendermos que cada dia tem que ser melhor. Como a Luísa diz, né? A felicidade, o que busca realmente é estar feliz, ser feliz. A felicidade, enquanto carnal, né? Ele fala que é um estado de espírito e que é um aprendizado. E é bem isso mesmo, né? Porém, a gente não entende muitas vezes o que é alegria. A alegria de se manter vivo. A alegria de ser grato todos os momentos, né? Então, mais uma vez, eu sou grata por vocês estarem aqui. E agora, né? Glorinha me comentou comigo a semana passada que, assim, ela também gostaria de me ver na Berlinda. é verdade. Boa. Verdade. Por quê, né? Porque todo mundo está acostumado, né, a me ver na postura de a perguntadeira de plantão, né? Não existe essa palavra, gente, eu sei, né? Mas só para brincar aí. Então, vocês, atendendo ao pedido da Glorinha, né? Estou na Berlinda. Tá pronta. Jesus! Luísa, eu tenho que botar filtro. Porque eu sou muito parecida com Luísa, né? Também sou extremamente espontânea. Mas, enfim. Estou aqui, meninas. Sabatini. Sabatini. A Glória vai começar, já que ela deu a grande ideia? Então, por que você escolheu fazer esse trabalho de as 12 mulheres, né, fortes e de valor, né? O que passou assim pela sua cabeça para vou criar esse trabalho? Poxa, essa é fácil. É muito fácil? Ah, que pena! Não, deixa então para elas depois, né? Elas já vão experimentando. Olha lá! Não, meninas, vamos lá. Brincadeiras à parte. Vocês sabem que eu sou, além de professora de música, sou regente formada, blá, 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 né? Enfim, lá eu tenho o currículo é extenso, mas acima de tudo, eu amo a minha missão. O meu propósito todos os dias é literalmente levantar da cama e falar assim: opa, cheguei, vou fazer valer a pena. Isso não significa que eu não tenho problemas, tá? Claro. Então, é aquela coisa assim. Infelizmente, as mulheres, e eu estou falando de mulheres, tá? Do sexo feminino, do gênero feminino, tá? Que são a minha especialidade de trabalho, meu nicho de trabalho,
elas sofrem com dependências. E a maior delas é a dependência emocional. Elas dependem da validação de outras pessoas para estarem, certo? Então, o que acontece? Aquele estereótipo de a mulher é o sexo frágil, que é extremamente pejorativo, tá? Me traz essa necessidade de todos os dias mostrar para cada mulher, cada irmã minha, que elas podem mais, que elas são seres únicos, individuais, maravilhosos. E trabalhar o Mulheres de Valor é justamente mostrar isso para cada uma delas. Porque não se trata só de mim ou de cada uma de vocês. Se trata de cada mulher. E eu não estou falando também que os homens também não sofram das suas dependências. Sim. Mas tem outros projetos que eu faço diretamente para eles. Mas eu me identifico. Então, a mulher que sofre, a mulher que precisa de um acorda menina, igual a Ana Maria Braga fala, né? Ela sim, ela merece ouvir vocês, mulheres comuns que são, que fazem a diferença todos os dias, cada uma no seu nicho. Então, o Mulheres de Valor vem desse aspecto. Como, por exemplo, no livro que está no forno aí, né? Segredos de uma Mulher, que trata de dependência emocional, se trata da dificuldade da mulher. Então, inteirando tudo isso, 12 Mulheres de Valor mostra justamente isso. De mulher falando para mulher. De mulher dando força para mulher. E não é uma sessão de terapia, não é uma mentoria de desenvolvimento pessoal, não. De mulheres reais, falando para outras mulheres reais. Muito. Acho que eu fui espontânea demais. Excelente. É um deleite mesmo. Excelente também. É o meu respirar. É por isso que eu levanto todos os dias para pegar cada uma, colocar assim, ó, minhas mãos nas suas e falar, venha, você não está sozinho. É isso. A Luísa acho que tem que sair. Não, eu só queria aproveitar e agradecer muito por vocês me receberem. Eu tô com uma emergência de trabalho. Eu vou ter que ir até um cartório. Mas continuem, depois eu assisto o resto que eu vou ter Prazer, que ver. Obrigada, Luísa. Obrigada. Vai com Deus. Obrigada. Que você resolva tudo. Tchau. Tchau. Ah, Bia, a minha pergunta seria: tu já chegou, tu já conseguiu o equilíbrio entre o ter e o ser? Ou talvez a pergunta seria a quanto tu está para chegar nesse equilíbrio, sabe? Nessa equação entre ter e ser. Se eu falar que é 50-50, eu tô mentindo, tá? Até poucos anos atrás, mas especificamente final de 2020, eu estava numa equação de ter e ser bem equilibrado. Porém, eu tive um revés na minha vida, onde fez o meu ter ir lá para baixo. Então, toda a minha estabilidade financeira
me foi tirada, tá? E logo em seguida, a Eriquinha acompanhou muito essa fase, né, Eriquinha? Então, assim, logo em seguida veio a pandemia, que dificultou mais ainda as coisas. Então, como eu estava num trabalho do ser forte, eu mantive o foco no ser. Porém, o meu ter estava muito defasado pelo golpe que eu sofri, tá? E o meu ser fez com que eu tivesse força para o meu ter. Então, hoje, o meu ter ainda está muito defasado do meu ser. Mas, eu vou além. Talvez choque vocês, meninas, tá? Oba. Hoje, se de repente Papai do Céu falasse assim para mim, acabou a tua cota aí embaixo, tá? Tá na hora de transcender. Acho que o primeiro pensamento que eu teria seria, oba, fui, tá tudo ok, tá tudo zerado. Por quê? Porque eu entendi que o ter é maravilhoso para me dar subsídios ao ser. Porém, o ser é ele que me dá forças e alicerces para o ter. Com certeza. Porque isso me traz também, a gente já falou sobre isso, né, Bia? Mas essa questão dessa busca incessante pelo ter, às vezes, né, se tu pensar assim, de repente a gente gasta praticamente uma boa parte da vida correndo atrás da cenourinha, né, correndo atrás do ter, e aí, bom, tá, agora eu me permito ser. E é aí que eu acho que a gente erra, Porque tem certo? que Porque coexistir, Paty. né, só que que é uma formulinha meio assim, em que momento. Porque assim, eu acho que o grande desafio não vou parar de correr atrás do ter. Eu quero só ser daqui para frente, seja lá o que eu já consegui, sabe? Então a gente sair dessa dinâmica de até onde eu quero correr para o ter, para a partir daí eu conseguir estar focada Aí, no ser, essa é a questão. E o ter não é só dinheiro, eu acho, é várias coisas que tu quer conseguir, mas que não tá realmente, tu não tá focada no ser, que no fim é o mais. Quer dizer, é só o que a gente leva, né? Na verdade. exatamente. Mas esse é o ponto, tá? Por quê? Porque quando você para e você fala assim, quem eu sou, que é o processo que você está fazendo agora, o processo de autoconhecimento, tá? Você para e você fala assim, caraca, eu sou isso? Isso. Então você pega todo esse ter, coloca numa escadinha, a história das escadinhas, né, Eriquinha? Você coloca a escada do ter aqui, a escada do ser aqui. Elas podem caminhar juntas. Só que o fato é o seguinte, quantos anos a gente passa não fazendo, ou protelando, ou negando, que a gente precisa se autoconhecer acima de tudo. Anos e anos e anos, e boa parte da vida, eu acho. Claro, tem gente que, Exato, graças a Deus, consegue isso muito antes. Mas, exato. mas a grande maioria, eu acho que está distraído na questão do ter, Não tá somente, para poder ser. não tá, Sim, porque esse é o estereótipo colocado pelo mundo. sim. As Eles pessoas, acreditam, né? as pessoas Acreditam acreditam que só é lá na aquilo. aposentadoria é que vai poder usufruir da vida. Não é isso. Uhum. Eu acredito que o autoconhecimento ele deve ser aprendido desde que você tenha plena consciência, ou seja, lá a partir dos 12 anos, né, Glorinha, em torno, para começar a entender direito, né? Então, é aquele ponto assim, é ali, tinha que ter aula de autoconhecimento na escola, tá? Tinha que ter diário de bordo, every day, todo santo dia,
a gente ser estimulado a fazer esse diário de bordo todo santo dia, porque aí você ia começar a entender você. E a partir do momento que você entende você começa a entender o mundo à sua volta também. Você começa a entender, por exemplo, que o outro, ele tem a verdade dele, e tudo bem aceitar a verdade dele, mesmo não concordando. Né? A gente foi tão condicionado ao ter que às vezes a gente deixa de lado o ser. Exato. E aí a gente cresce pensando, para ser alguma coisa eu tenho que ter isso, eu preciso ter aquilo, e a gente esquece da gente mesmo. Exato. A busca incessante pelo ter, a gente esquece de pensar em quem nós somos. Então, por isso que eu te falo, Paty, se eu falar que tá 50-50, tá errado. Tá? O que eu enxergo é o seguinte, a porcentagem que está isso, eu coloco 2 escadas, uma do ter e outra do ser. Então, eu vou subindo degraus na do ter e eu vou subindo degraus na do ser. E essas escadas nunca têm fim. Elas nunca chegam ao topo de algum lugar. Mas você não acha que é uma questão assim, o ser, nós somos ser, tá? Só que a gente está nessa matéria, né? Então, assim, essa separação, ela é, vamos dizer assim, até didática, porque eu estou no mundo material, eu preciso de ter, mas o ser, quando a gente consegue realmente se autoconhecer, não é nem só na questão egóica, né, sabe, do consciente mais assim, né? Do dia a dia, vamos dizer assim, mas nas profundezas do ser mesmo, tudo que a gente faz, né, que é na matéria o ter, é o ser que está agindo ali. E é só você perceber e não se identificar com o ter, porque senão você se perde, né? E aí nós entramos também, Glorinha, naquele assunto de que para nós sermos, nós temos que entender que nós somos alma e espírito. Sim, é inevitável. E aí a gente vai para um ponto que é extremamente cheio de aclives e declives, né? Que justamente é onde entra a grande bagunça na vida humana. Sim. Né? O que eu sou? Eu sou palpável, eu não sou palpável. Aí é outra vertente. Porque se a gente for entrar por aí, né? Porque nós somos seres multidimensionais, então é melhor nem, senão... nem começar. Vamos lá, a próxima. A próxima, para a berlinda dela aí. Gente, olha, Glorinha. Não, mas eu vou fazer outra? Uai, não tem jeito. Paty, você sumiu. Não sei, né? Porque eu tô aqui, ninguém quer me sabatinar. Meu Deus, eu queria fazer uma cabeluda, assim, mas não tá vindo, assim. O que foi, Marcinha? Desculpa. Um medo seu. Medo. Boa. Medo de barata. Não. Não vale. Barata não vale. Esse é muito óbvio. Esse é muito óbvio. Tá bom. Você quer saber? Unanimidade. Tá. Um medo real. Não produzir. Literalmente. Eu tenho medo de não ser capaz de produzir. Eu tenho medo de não poder agregar. Esse é um medo que realmente ele me assombrou muito. E hoje em dia ele não me assombra tanto. Mas de vez em quando ele aparece num questionamento. Será que isso
vai agregar alguma coisa? Será que o projeto vai agregar alguma coisa? Né? Mas aí já esse medo já está passando para a dúvida. E a dúvida é o preço da pureza. Né? Então, está caminhando ali. Qual o seu maior desafio? Meu maior desafio. Aí a gente tem que parar e pensar na vida pessoal, na vida profissional. Qual você Eu pensei pessoal. Na vida pessoal, é me libertar de amarras do passado. Neste momento, é me libertar de algumas amarras do passado. Uma delas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é de sair do estereótipo que me colocaram. Então, esse é o maior desafio, neste momento. Que estereótipo é esse, Bia? Tua imagem sumiu, tá? Eu sei, eu tô sem vídeo, mas já eu tento colocar aqui de novo, não sei o que aconteceu. Tá bom. Que estereótipo? É o estereótipo das crenças limitantes que me foram colocadas. Do tipo, você não pode ganhar o mundo. Esse foi um estereótipo que me foi colocado. Houveram pessoas na minha vida que colocaram isso em mim. Que eu não seria capaz de ganhar o mundo. Então, por exemplo, hoje eu já quebro esse estereótipo. Por quê? Porque a minha voz chega e a minha imagem chega no mundo inteiro. Né? Você já quebrou. Quebrou. Mas existe um estereótipo que é muito difícil para mim. É estar fisicamente nesse monte de lugar do mundo. Então, esse é o maior desafio. Né? Então, esse é um desafio. Ainda de vez em quando aparecem algumas dúvidas assim, será que eu sou capaz de viajar igual eu viajo todo santo dia, né? Porque hoje eu tô aqui, né, em São Paulo, mas de 50 em 50 minutos eu viajo para cada lugar, gente, né? Enfim, eu viajo o mundo inteiro num único dia, né? Quando que será que eu vou conseguir, por exemplo, tirar um período, entre aspas, sabático, porque o meu trabalho eu faço de qualquer lugar, mas estar palestrando em vários lugares do mundo. Estar fazendo dias de autógrafos em cada lugar do mundo. Né? E o que você está fazendo para isso? Estou estudando línguas. Para eu conseguir desenvolver, falar em vários idiomas, para que eu possa ser ouvida em vários idiomas, você me entende? Esse é um dos estereótipos, Patina. Muito legal. Então. Ixi, gente, eu deixei vocês quietas. Ai. Eu acho assim que você já aprofundou bastante, né, de você mesmo. Então, tem que ficar catando aqui o que pode. Uma paixão tua, Bia? Uma paixão. Esporte. Esporte. Joguei voleibol minha vida toda e fui acometida de um problema sério no joelho esquerdo. Então, as quadras para mim não são mais viáveis, né? E hoje em dia eu consegui finalmente encontrar alguma coisa que me preencha tanto quanto o esporte, tá? Que é a dança. Para compensar. É mesmo. É a dança. Então, para mim, é tudo adaptado, claro, né? Mas eu consigo ter a mesma
vivacidade que eu tinha no esporte, que continua sendo a minha paixão. Gente, eu faço isso aqui, ó. Eu sinto o cheiro do couro da bola. Tá? Olha, Tá É bom. meu, é impregnado. Então, o que que acontece? Essa mesma paixão, tá? Eu consegui desenvolver pela dança, que hoje eu pratico, mas não como eventos sociais, tá? Eu pratico como esporte. Então, interessante. o esporte para mim é a grande paixão. Além de Pedro Manuel, claro. Ah, Pedro Manuel, sim. Pedroca. Uhum. Para quem não sabe, Pedro Manuel, sabe, gente? É um meu gostoso filho de 4 patas, né? Que nós estávamos falando no começo, né? Que ele deu uma dentada na Luísa. Mais alguma, meninas? Eu não sei se você até já respondeu, mas tem alguma coisa que você gostaria de fazer que você ainda não faz? Quer dizer, de certa maneira, você meio que já falou um pouco, né? Mas tem alguma coisa mais específica, assim? Profissionalmente ou pessoalmente? Não, vamos pro pessoal. É, Tem. sempre é mais interessante. Tem uma coisa que eu quero fazer. Inclusive, eu ensaio para isso, meninas, mas não chegou a hora ainda. Eu quero aprender a jogar tênis. Mas tu Olha, pode? Tu não tem limitação para fazer legal. esporte ou não? Tenho, mas qual é o problema? Né? Tem, hoje em dia, gente, falando nisso, é muito legal. Hoje em dia tem muitas maneiras, tá? Os esportes eles são muito adaptados. Tá? Mas o meu desafio não é nem sair correndo, ser, né, uma atleta de Roland Garros. Não, o meu negócio é querer conseguir acertar a bolinha. Tá? Porque o treco é rápido demais, gente do céu, o que é aquilo? Né? Então, a minha maior dificuldade não é frustração, porque graças a Deus eu não crio expectativas em nada na vida, viu, meninas? Em nada. Eu não crio expectativas em nada na vida, tá? Eu vivo, a minha expectativa está na cruz, tá? Então, é aquela coisa assim, a minha expectativa é de acordo com o que me for colocado nas mãos, mas isso não vem ao caso. Então, eu dificilmente me frustro, muito dificilmente, tá? E aí, o que acontece? Eu fico pensando, meu Deus do céu, eu não tenho aptidão para isso. Não, muito pelo contrário. Eu tenho aptidão para isso porque a aptidão é desenvolvida. Só que o fato é o seguinte, aquele trem é tão rápido, gente. Aquela bolinha é tão rápida. E aí você pega o trem e fica assim, ó. Até para pegar a raquete, tá? Aí você fica assim. Imagina que isso aqui é a bolinha, né? Toque, 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 toque. Quando eu vou ver a bolinha já vai ficar purinho, né? Aí eu falei assim, vai para a próxima. Aí eu desisto. Aí volto de novo. Então, assim, esse é realmente um grande ponto que eu acredito que vai acontecer, mas no tempo certo. E tu falou de não ter expectativa, mas como que tu lida com fracasso ou frustração? Porque inevitavelmente, mesmo que a gente se coloque assim para não criar expectativas, as coisas acontecem, a gente tem desejos, a gente tem, às vezes são pequenas coisas, são grandes coisas, e que acabam não acontecendo do jeito que tu quer. Mesmo que tu não tenha uma grande expectativa, mas então como que tu lida com esses fracassos pequenos ou grandes? Na verdade, eu entendo que nada é fracasso. Esse é o grande ponto. Para mim, Bia, tá? Eu entendo que nada é fracasso. Por quê? Eu acredito que tudo o que vem de revés aquilo que eu imagino, eu não espero, que eu imagino, tem o seu poderio de aprendizado. Com certeza. Então, é aquela coisa assim, eu passei por uma situação terça-feira que eu vi
3 saídas que nenhuma das 3 me cabem. Como assim, Bia? Eu analiso o que me vem. Eu não sinto o que me vem. Tá bom. Vou repetir. Eu enxergo e eu vejo o que Mas não vem, sente. Uhum. mas eu não sinto. Por quê? Porque tem coisas que não dependem de mim. O que não depende de mim, eu não posso tomar para mim. Então, como que eu lido com isso? Eu me mantenho aberta para tudo que me chega. E tudo que me chega, eu consigo ponderar às vezes, não concordando, mas aceitando tudo e despendo ou não despendo. Então, o fato eu estou no meio de um atendimento, de uma aula, alguma coisa do gênero. Acaba a luz. Pô, fiquei frustrada porque vou ter que compensar o horário porque a pessoa só tinha aquele horário. Não, para de maritaquear. Mas isso quando não depende de ti, eu acho que é fácil tu achar um mecanismo, porque esse é o primeiro deles, não depende de mim, não é culpa minha, mas quando é a gente que a gente reconhece que é a culpa da gente, ou a gente foi responsável por aquilo ali. Eu queria tal coisa, não cheguei, não deu certo, enfim. Você questiona por que você não chegou. Porque no final das contas, se você não chegou, é porque você não foi até lá. Uhum. Vou repetir. Se você não chegou lá e era uma coisa que dependia só de você, significa que você não foi até onde você tinha que ir. Ah, mas eu fiquei cansada. Vai mais devagar, mas vá. Érica é um exemplo disso. Não importa. Se depende só de você, não depende de nada externo, então é o seu mindset que tem que mudar. É o seu. Porque se não depende de nenhum fator externo, que eu tenho que praticar a aceitação, a concordância e a não concordância, se depende só de mim, do meu mindset, só do meu self, o que eu faço? Para. Só depende de mim. Eu quero ou não quero ir? Se eu falar que eu não quero, ok, eu não quero, barro ali, então eu não tenho o direito de me frustrar. Por quê? Porque foi escolha. Eu escolhi não seguir. Eu influenciei diretamente neste resultado. Eu não sabia qual seria o resultado esperado, entre aspas, ou previsto. A partir do momento que só depende de mim, ou eu faço acontecer, ou eu não faço. Então, que direito eu tenho de me frustrar? Se depende só de mim. Mas tem a questão de você reconhecer que aquilo ali é uma frustração. Isso aí eu acho que é mais ou menos o que a Paty talvez estivesse falando. Que aí você primeiro reconhece, aí depois, então, como você já tem, né, um certo... Aí você vai usando as ferramentas que você já conhece, né? Para lidar com aquele emocional, né? Aquela caixinha que aparece ali, né? E é onde eu falo para as meninas, tá? Esse tratamento do reconhecimento é um tratamento do reconhecimento, porém está ligado à aceitação. Por quê? Porque se só depende de você, você está lutando contra você mesmo. Mas sabe, achei importante que a Glória falou, porque tu disse antes, a gente tem o direito de se frustrar, já que é uma escolha minha. Eu acho que a frustração ela é real, não é uma questão de eu ter direito ou não de sentir, ela vem.
certo? E daí eu acho que o ponto é trabalhar isso. Sim. Mas Aceitaram, eu não. isso, mas eu acho que sim, eu vou aqui rebater um pouquinho. Eu acho que sim, a gente tem direito de se frustrar. Sim, a gente tem direito de viver aquilo ali, até porque isso pode te ajudar para next time. Exato. Vai fazer diferente, daí é o que tu diz, é o mindset, tudo mais, trabalhar Exato. isso. Mas eu acho que frustração, acho que é assim um direito. Sim, com certeza. Eu encaro frustração como desafio. Eu nunca enxergo a frustração, sendo mais clara agora, eu nunca enxerguei uma frustração ou algo que não me veio a contento, porque veja bem, o descontentamento é só meu. Então, eu nunca enxerguei um descontentamento como uma frustração, e sim como um desafio. Nesse sentido. Meninas, só dá tempo para mais uma rapidinha. Porque eu também Temos 5 minutos aqui. Já apareceu o aviso de 5 minutes. Eu já fiz várias. Ninguém se habilita. Ninguém se habilita? Uma rapidinha? Seu próximo passo. É abrangente, né? Vai ter que falar em pouco tempo, então. Tá. Meu próximo passo é o projeto 5 Homens de Valor. Like that. Reduziu para 5, né? Por que 5? Precisa de 5 quando pra gente precisa de 10? Não. 12? Eu gosto disso. 12. 12, desculpa. 12? Que é isso? Eu acho que pra ter o mesmo nível tinha que ser uns 20. Concordo. Eu não posso falar o que eu pensei. Né? Mas não posso. Tá proibido, né? Vai ser tirada, né? O Zoom te tira. Exatamente. Ai, meninas, brincadeiras à parte, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente está com 3 minutes somente, tá? E agradeço por demais, agradeço a soma no projeto, agradeço por acreditarem no meu trabalho e sou muito grata ao Poder Superior que coloca a iluminação, motivação e força em cada uma de vocês. Gratidão também por essa oportunidade, Bia. Sim, meninas, fiquem bem. Obrigada, Obrigada. Tchau, tchau. Conhecer vocês. Tchau.